Olá, que bom que você chegou até aqui. Olha, nós discutimos sobre programas, eventos e soluções relacionadas às questões climáticas no nosso videocast, mas a COP29 ainda não terminou. Se você quiser acompanhar tudo o que está acontecendo aqui nesse pavilhão brasileiro, você pode acompanhar através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, inclusive nossos painéis foram transmitidos ao vivo através do nosso YouTube. Se você quiser conferir, é só dar uma olhadinha lá. E nos vemos na COP30, lá no Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do COPcast, o videocast da Apex Brasil na COP29. Estamos recebendo aqui o diretor executivo de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa Econômica Federal, Jean Benevides. Jean, muito prazer receber você aqui. Prazer é meu, Duda, estar aqui nesse podcast da Apex, diretamente da COP29. Estamos aqui do outro lado do mundo, né, para falar sobre sustentabilidade. E me conta um pouco mais sobre como está a agenda da Caixa relacionada a esse tema. Bem, a Caixa decidiu construir uma agenda orientadora. Ela serve para tudo, desde a gente pensar os produtos do banco, a atração de investimentos e aproveitar toda essa potencialidade do Brasil a partir de um banco público que tem uma história muito representativa de como trabalhar o desenvolvimento do país, né? Essa agenda ela foi estruturada para que a gente considere a promoção de uma transição justa para o Brasil e a cidadania plena dos brasileiros nessa nova economia de baixo carbono. É um tema no qual o Brasil se destaca, mas a gente precisa estruturar os meios de como criar essas potencialidades do Brasil para que isso seja bem distribuído para todos, né? A gente trabalhou uma frente voltada para a cidadania plena, um pouco mais do público baixa renda, uma frente de cidades sustentáveis para habitação, para saneamento e para apoiar os municípios na municipalização dessa agenda de sustentabilidade. E duas frentes que são voltadas para cadeias produtivas, que tem tudo a ver também com o que vocês, via Apex, ajudam a promover no Brasil, né? Aquelas cadeias produtivas que precisam fazer uma transição para essa economia de baixo carbono e as outras cadeias que já são dessa nova economia e elas precisam de apoio e de investimento para ela crescer, que são os negócios da economia de baixo carbono, tá? Então, por exemplo, o setor de agronegócio, agropecuária do Brasil precisa fazer uma transição para essa nova economia. Certo. Assim como também o setor de mobilidade urbana, os transportes, que tem uma representatividade nas emissões do Brasil muito significativa, né? Sim. E o carbono, o crédito de carbono também como um ativo, um meio para a gente ajudar essa transição. Do lado do que a gente quer ajudar a expandir, atrair investimentos do exterior, estão as energias renováveis, todos sabem que isso é uma potência, né, do Brasil. A bioeconomia, pelos ativos que nós temos, 6 biomas, um país maravilhoso e rico como o Brasil. O setor de turismo sustentável, potência também para descobrir os roteiros, atrair turistas. Extremamente né? importante para a gente. Exatamente. E a gente colocou um setor que muita gente não entende como algo gerador de negócio, que é a economia criativa. O setor da cultura, do esporte, do design com a moda sustentável, a tecnologia, são grandes geradores de emprego e é algo que também diversifica a economia e gera muito emprego, né? Então, a nossa agenda está estruturada para estes setores, para esses temas, né? Bem desafiador. Já, você poderia exemplificar um pouco mais como isso impacta a vida das pessoas que estão assistindo a gente aqui? Impacta diretamente, né? Porque eu digo sempre que as instituições financeiras, elas são responsáveis por financiar o sistema de consumo e o sistema de produção. Então a gente mexe com a vida de todo mundo, porque são setores geradores de emprego, geradores de riqueza dos países. O que a gente precisa é ajudar e orientar esses setores para ser feito em bases mais sustentáveis, desde o consumidor até o sistema de produção. E essa nova economia exige esse apoio dos bancos a partir de critérios, de linhas de crédito, de funds, que ajudem a incentivar esses setores. E isso vai mexer na vida de todo mundo, porque a gente está falando de uma mudança que vai definir os empregos do futuro e também como a gente vai fazer essa transição.
digo sempre que isso mexe com a vida de todos, porque a consequência de não fazer nada é o que a gente está vendo, né? Eventos climáticos extremos, escassez de uma série de questões importantes para o Brasil. É por isso que a gente também está aqui na COP29, né, Jean? Exatamente. E próximo ano temos aí a COP30 vindo no Brasil. Você gostaria de dar algum recado para as pessoas que estão em casa assistindo a gente? O Brasil vai ter uma grande oportunidade de receber esse grande evento aqui para discutir a questão do clima e uma oportunidade não só da gente se mostrar para o mundo, mostrar o compromisso do Brasil e o engajamento dos brasileiros com essa agenda, assim como a gente tem a oportunidade de atrair grandes investidores externos para poder investir com a gente. É esse o esforço que, inclusive, que a Caixa está fazendo, a fazer parcerias com bancos multilaterais, parceiros internacionais para trazer recursos e investimentos para o Brasil, para a gente poder transformar o Brasil nessa grande vitrine de soluções para resolver o problema climático, né? Então, tenho certeza que isso vai ser uma agenda de engajamento geral do nosso país e aproveitemos a oportunidade da COP30 lá em Belém, né? Olha aí, então nos vemos lá na COP30. Jean, muito obrigado por essa entrevista, por essa conversa. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, prazer e parabéns para a Apex. A gente está muito feliz de ser patrocinador aqui desse stand do Brasil também, do Pavilhão do Brasil. Que ótimo, nós também estamos muito felizes. Obrigado. Até mais. Olá, estamos recebendo agora no nosso COPcast o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa. Luiz, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, é um prazer participar do podcast aqui no pavilhão. Esse pavilhão que foi muito bem montado, está muito bonito. Obrigada. Tem uma dinâmica bem diferente do que a gente tem visto nos outros pavilhões das outras Copas. Parabéns aqui para a organização da Apex. Obrigada, inclusive tem sido bastante elogiado essa questão da interação também que o pessoal consegue fazer, Exato. observar os painéis de dentro, né? Tem sido legal. Que bom que você gostou. Pois. Deixa eu perguntar para você, como o Banco da Amazônia tem integrado as questões ambientais e sociais em suas estratégias de crédito? Você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo? Claro, hoje o Banco da Amazônia ele é o maior financiador do desenvolvimento da região norte. 43% de todo o investimento de fomento da região sai do Banco da Amazônia. Isso é uma responsabilidade muito grande. E a gente é o braço do governo federal para a implementação das políticas públicas, tendo crédito como o condão do desenvolvimento. Mas crédito com condão do desenvolvimento, como é que a gente faz isso, né? Parece... É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Então a gente divide algumas metodologias. Primeiro a gente tem um funding que é o Fundo Constitucional do Norte. Sim. E desse funding do Fundo Constitucional do Norte, 51% de tudo que a gente tem nesse fundo todos os anos tem que ser aplicado nos pequenos portes. E aí pequeno porte tanto na área rural quanto na área urbana. E fazer crédito para o pequeno porte é desafiador na região amazônica por vários motivos. Primeiro, pela própria dinâmica e pela dimensão quase que tamanho de a região amazônica é do tamanho de um continente quase, Sim. Ou maior do que... então, a gente trabalhar toda essa logística para atuar nos 450 municípios é muito complicado. Então, para os pequenos portes, a gente tem crédito e assistência técnica. Crédito e assistência técnica. Porque não adianta dar o crédito. A pessoa tem uma ideia de ter uma pequena loja de roupas, Sim. ou uma banca de vender um salgadinho, ou ter um cabeleireiro, ou ter uma manicure. Enfim, ela tem uma ideia. Mas o que acontece se eu não depois, se eu der o crédito para ela só, pode ser que ela não tenha a formação suficiente para tirar aquilo do papel. Sim. Então, o que nós fazemos? Aplicamos assistência técnica associada. Então, a gente ajuda ela a entender a dinâmica comercial do produto, entender de finanças, entender que o caixa daquele pequeno negócio dele não é a conta corrente dele, são coisas diferentes, Sim. que ele precisa de separar as coisas. A mesma coisa funciona para o pequeno produtor rural, o Sim. microprodutor ou o assentado, o pequeno produtor. Ele tem lá uma roça de mandioca, por exemplo, e ele precisa de recursos. Nós temos recursos destinados para isso, principalmente Pronaf e outros recursos associados. Mas não adianta também dar o recurso. A gente precisa ensinar ele questões de sustentabilidade, que não pode usar fogo para limpar a propriedade, que é uma coisa
ancestral no interior do Brasil, Sim. de se usar fogo para limpar terreno. Uhum. Ele precisa usar corretivos ou bioadubos para melhorar a qualidade da terra e aí melhorar a produtividade dele. Ele precisa entender um pouco de como é que ele pode melhorar as questões de negociação comercial daquele seu produto, se associar em cooperativa para melhorar a dinâmica de poder de barganha para quem ele vai vender. Então a gente acredita que para esse pequeno, crédito não é suficiente, tem que ter assistência técnica associada. E dentro do nosso funding do FNO, 51% vai para esses pequenos. Olhando um pouco de mais macro, a gente também olha que a gente precisa de levar o desenvolvimento para a região, também o desenvolvimento coletivo. Quando a gente olha para o pequeno, a gente leva o desenvolvimento individual daquela pessoa, para melhorar a renda e a qualidade de vida dela, mas individualmente. Certo. Ou gerar um emprego adicional, que é próprio ao membro da família, alguma coisa assim. Mas tem uma situação na região norte que é a infraestrutura. E a infraestrutura na região norte também é outro desafio do tamanho da região norte, sobre todos os aspectos. E a gente trabalha no financiamento da infraestrutura para que a gente leve saneamento, tratamento de resíduos sólidos, portos para escoar produção agrícola. E a gente sabe que hoje os portos do norte, ali acima do paralelo 16, que a gente chama de Arco Norte, já é está se transformando no grande corredor de exportação da produção do Mato Piba, que é ali Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, sul do Pará, Sim. Piauí e Maranhão. Então tem um desafio grande. E a gente está vendo que esse desafio de infraestrutura ele caminha de duas linhas. A primeira é que a própria COP na Amazônia traz uma luz sobre a necessidade dessa infraestrutura básica, ou a estrutura basilar. E, por outro lado, a gente vê essa faixa agrícola do Mato Piba com uma produção de grãos que hoje já representa 50% do milho e 43% da soja do Brasil, necessitando de logística de armazenagem, logística de escoamento e portos para venda. Então a gente tem muita necessidade de investimentos em infraestrutura. Sim. Então, pode continuar. Então o banco também atua desta forma para trazer essa melhoria coletiva. E aqui no meio, a gente tem uma estratégia de apoiar os já médios e grandes empreendimentos dentro de uma lógica de que a gente chama de financiamento verde. O que é um financiamento verde? É aquele empreendimento, que seja ele agrícola, seja ele agroindustrial, seja ele industrial, seja ele de serviços, que ele tem um componente ali dentro que leva muito em consideração questões socioambientais. Certo. Então, quando a gente vai analisar o crédito para tanto do pequeno, esse meio aqui e a infraestrutura, a gente tem uma regra de análise de projetos que leva em consideração 33 filtros socioambientais, além da gente cobrar o relatório de impacto socioambiental de todos os projetos. Você poderia citar algum desses filtros? Quais seriam eles? Então, a gente olha aqui trabalho escravo, a gente olha a questão de inovação em métodos produtivos, a gente olha a questão de uso, por exemplo, de biodefensivos, bioadubos. Então, é uma série de condicionantes para a gente poder, passar nesse filtro do crédito, o crédito está limpo, e depois a gente vê se, além dele estar limpo, se ele tem uma agregação a mais de sustentabilidade. E aí, quando ele tem essa agregação a mais, ele cai na categoria de crédito verde. E aí, o que é o crédito verde? É um desconto na taxa de juros por aquele empreendimento ter uma prática diferenciada de sustentabilidade. Então, ao passo que me parece que a gente vê num lugar comum as pessoas falando, não, mas esse tipo de investimento, se for cumprir e fazer além daquilo que é o básico, acaba encarecendo. Não encarece, porque ele tem um desconto na taxa de juros e acaba saindo mais barato para ele. Faz todo sentido. E por último, nessa questão da estratégia da alocação de crédito, a gente, quando nós temos uma preocupação
no desenvolvimento equânime da região. Sim. Então, a gente procura também, quando tem investimentos de maior vulto ou investimentos que a gente sabe que vão ser âncoras, a gente tem a tendência de incentivar que esses projetos sejam construídos em municípios de baixo IDH, para que melhore a economia daqueles municípios de baixo IDH e a gente tenha um desenvolvimento equânime dos municípios da região norte. A mesma coisa vale para os municípios de faixa de fronteiras. Sabe? A região norte faz fronteira com muitos países e a gente precisa ter ali, por uma série de circunstâncias, uma qualidade de vida e um IDH bom nessas fronteiras. Então, dentro dessa estratégia, resumidamente, é isso. A gente foca, tem um olhar diferenciado para o pequeno, um olhar para a infraestrutura, um olhar para os hubs de desenvolvimento, um olhar para os municípios com baixo IDH para a gente fazer uma equalização, para a gente tenha um desenvolvimento mais econômico, mais solidário da Amazônia. E a partir disso, como essas micro e pequenas empresas podem se estabelecer competitivamente no mercado internacional? Então, esse é um ponto que aí a gente pode até tem a ver com o memorando que nós assinamos hoje com a Apex, que para esses pequenos produtores é difícil deles acessarem o mercado internacional. Sim. Mas a iniciativa que a Apex teve agora sobre o comando do Jorge Viana, da gente trabalhar os produtos da florestas e a gente ver desses produtos qual é a vocação de cada uma das regiões e a gente fazer feiras para demonstrar esses produtos, trazer potenciais compradores para cá, é uma iniciativa assim que a gente acha fantástica e o Banco da Amazônia está entrando de cabeça nessa discussão. A outra coisa é quando isso está associado também com a qualidade da assistência técnica. Quando a gente tem lá uma produção de cacau, uma produção de café, uma produção de açaí, em que a gente também coloca ali uma questão de sustentabilidade, uma questão de melhora de manejo, melhora da produtividade, o próprio valor agregado desse produto, quando nós conseguimos construir uma cadeia de escoamento para o mercado internacional, numa agregação via Apex, por exemplo, Sim. isso o produtor final ao final consegue um valor maior por isso. Eu lembro de uma feira que eu fui no Acre, em que a gente viu lá compradores, tinha acho que 35 compradores de diversos países e expositores de produtos da floresta do Acre. A gente viu sacas de café sendo vendidas lá por 4, 5 vezes o preço de uma saca de café tradicional, porque aquilo ali tinha um valor agregado em termos de manejo, em termos de produção, em termos de respeito à sustentabilidade, que tem mercado, que está disposto a pagar por isso. Isso tem valor. A gente só tem que achar o comprador certo para o produto. Mas que tem valor, tem e vale a pena a gente investir nisso. Agora, aproveitando que a gente está falando sobre a parceria da Apex com o Banco da Amazônia, eu queria saber se você vê a parceria com a Apex Brasil como um caminho para fortalecer essas iniciativas e expandir o impacto da sustentabilidade da Amazônia no exterior. Não, é fantástico. Eu acho que essa parceria ela vem cobrir mais uma camada naquilo que o Banco da Amazônia já faz. Então, a gente tem todo esse olhar para o desenvolvimento diferenciado, levando soluções financeiras e assistência técnica, mas a gente faz arranjos agroflorestais com indústrias e faltou aqui a perna do mercado externo. Sim. E aí é exatamente nisso que essa parceria com a Apex é fundamental. Porque para a gente, para os grandes produtores, a gente está falando aqui produtores de soja ou produtor de uma escala de produtos regionais que em escala que ele mesmo consegue andar pelas próprias pernas, a gente, um caminho com a Apex agrega valor, mas ele não é o caminho único. Sim. Mas quando a gente está falando de uma massa gigante de pequenos produtores, seja eles de produtos urbanos, artesanato, questões culturais, seja ele de produtos compatíveis com a floresta, quando a gente consegue trazer uma expertise da Apex
que consegue fazer uma agregação disso em diversas feiras, fazer a promoção no exterior, trazer compradores para cá, a gente dá mais sustentabilidade e enriquece mais ainda esse nosso crédito com assistência técnica. A gente está botando uma camada a mais. A gente está botando crédito, está botando assistência técnica e está ampliando horizontes para outros mercados. Mas esses outros mercados, só essa parceria com a Apex que é possível que aconteça. Sozinho a gente não conseguiria. Que ótimo, é um ciclo ali, né? Fica tudo alinhadinho. Vai tudo alinhadinho. Nossa, perfeito. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre como a participação do Banco da Amazônia aqui no Pavilhão do Brasil e sobre a inovação que vocês trouxeram para cá. Você pode contar para o nosso público? Com certeza. Quando começou a discussão aqui do pavilhão, o Jorge me ligou e falou: você quer patrocinar, quer entrar no patrocínio do pavilhão? Eu falei: Jorge, a gente nunca fez isso. O Banco da Amazônia, até então, tinha uma atuação, apesar de ser um banco de quase 83 anos, ele sempre teve ali uma atuação muito regional. Sim. E a gente vem, desde que nós chegamos no banco, nesse governo, fazendo uma recuperação do banco, dando uma maior musculatura para o banco, para colocá-lo naquela posição que é a posição que o banco merece. É um banco que eu falei, que representa 43% de tudo que acontece de crédito na região norte. Então é uma posição de destaque. Então a gente precisa vender isso para o resto do Brasil, mostrar para Faria Lima que nós conhecemos a Amazônia, que se você quiser fazer negócio na Amazônia, procure o Banco da Amazônia. Aproveitando para fazer um merchan. Mas, de novo, aí quando veio aqui a questão do pavilhão, eu falei: não, perfeito, a gente vai ter a COP na Amazônia. Sim. E a gente quer contribuir para deixar legados para essa COP na Amazônia, mas para deixar legados na COP da Amazônia, a gente tem que começar a construir hoje. Não vou começar a pensar em legados lá depois de 2025. Eu quero entregar legados em 2025. Então, nós estamos aqui trabalhando com uma série de parceiros, com o BID, com a Natura, com a Fundação JBS, uma série de coisas que está totalmente alinhada com essa política de crédito que eu acabei de te falar, junto com a sustentabilidade, junto com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque esse é um outro ponto que a gente acredita, que a manutenção da floresta em pé, ela está diretamente relacionada com a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Quando a gente leva desenvolvimento social, automaticamente a gente traz preservação ambiental. Anda em conjunto, né? Anda em conjunto, porque você traz mais consciência para as pessoas, você melhora o bolso dela, ela não precisa tentar cortar uma árvore para vender uma madeira, ou extrair um produto de forma adequada, capturar um peixe fora do defeso, enfim. Tem toda aqui uma questão que a gente acredita muito nisso. Então é dessa forma que a gente trabalha. Então, voltando aqui para o pavilhão, eu acho que estar aqui nesse pavilhão, fazendo todas essas discussões, já é um primeiro passo para a COP da Amazônia, onde a gente pretende entregar uma série de coisas. E pode falar. Pode falar. Eu ia perguntar, inclusive, sobre a nossa COP30 do próximo ano. Então, aí falando da COP30, esse aqui é um laboratório de coisas que a gente quer entregar para a COP30. E dentro dessa entrega para a COP30, a gente tem alguns eixos que a gente está trabalhando. O primeiro deles é a gente conseguir fazer uma mudança na matriz de produção do pequeno produtor da Amazônia. A gente sabe que o pequeno produtor da Amazônia, que é o produtor da agricultura familiar, 87% do que é feito de Pronaf é pecuário. A gente sabe que não é fácil de mudar, porque fazer pecuária tende a ser mais fácil, porque você fica isento de algumas sazonalidades climáticas e você não precisa de tanta tecnologia. Eu acho que é um erro, porque mesmo no pequeno produtor, para fazer uma produção de pecuária bem feita, a gente precisa levar tecnologia para que ele melhore a genética daquele gado que ele está produzindo, para que aquele gado com melhoria genética ele tenha uma melhor produtividade em termos de massa e tem um ganho também de qualidade. E com isso ele consegue mais valor com um maior preço. Então, de novo, está junto à assistência técnica. Mas a gente acredita também que a produção de alimentos, alimentos de consumo diário, arroz,
feijão, leguminosas, também faz parte, e a gente procura incentivar o produtor, o pequeno produtor, para que ele comece a trabalhar isso, fazendo um mix, pegando o traquejo de como é que mexe na terra, como é que cuida ali do manejo, para ele, mais uma vez, ele continua aqui tendo a proteína, mas ele começa a ter outras produções que são de ciclo mais curto. Sim. Uma leguminosa leva 2, 3 meses, um ciclo completo, 2 meses para vender. Certo. Então ele consegue ter receita. Um boi não, um boi ele... Então ele começa a ter aqui um mix de receita melhor, ele começa a aprender que não precisa fazer só boi. Sim. Também não precisa deixar de fazer o boi, ele pode fazer o boi de uma forma melhor, ou boi ou porco, Sim. mas ele começa a trabalhar alimentos e com isso a gente tem uma melhoria aqui na condição do produtor, do pequeno produtor, para a gente ter mais alimentos mais saudáveis na mesa e que ele tenha mais renda com a propriedade dele. Então essa é uma coisa que a gente quer, é um dos legados que a gente quer deixar para a COP. Perfeito. É a melhoria dessa matriz da produção de alimentos na Amazônia. Outra coisa que a gente quer deixar de legado para a COP é a questão de infraestrutura. E a gente está falando aqui se a gente for olhar saneamento, tratamento de resíduos sólidos na região amazônica, comparativamente com as outras regiões do Brasil, a gente está muitos anos defasagem. Sim. E esse é um negócio caro, isso não acontece da noite para o dia. Então a gente não consegue dar solução sozinho. Então a gente está trazendo o BID, está trazendo uma série de outros agentes para que a gente, sim, deixe um legado de forma coletiva. Consiga atuar junto, né? Isso, consiga atuar junto para a gente deixar um legado, que esse legado ele tem contribuição de forma coletiva para a sociedade. Então, outra coisa que a gente está discutindo, e aí tem a moedinha, a gente não pode deixar de falar, Eu quero que você que é a questão do pagamento do serviço ambiental, do crédito de carbono. Tem toda uma discussão da legislação ainda brasileira sobre isso, mas a gente está fazendo alguns experimentos para quando a legislação sair, a gente esteja um pouco mais sabido do que vai fazer. Sim. Então, a gente está trazendo aqui para a COP 2029 um experimento que é uma moeda. É uma moeda de madeira. Bacana. Isso aqui é madeira de reflorestamento. Certo. E aí tem aqui uma propaganda do banco e tem Você consegue mostrar um pouco mais para o pessoal ver? E tem aqui 1 tonelada de carbono. Tem 1 tonelada de carbono nessa isso, moeda? não na moeda, nesse QR Code. E aí nós distribuímos para todos os participantes nos nossos painéis, no painel da manhã e no painel da tarde, e também para todos os integrantes aqui que estão trabalhando no painel, no pavilhão. Que ótimo! De forma que, uma vez com essa 1 tonelada, você aponta aqui o telefone e vai abrir uma página, você preenche o formulário e você vai receber o certificado de 1 tonelada de crédito de carbono. Aí eu vou já pegar a minha, então. Isso significa que todas as pessoas que participaram dos nossos painéis, seja os painelistas ou as pessoas que estavam na plateia, e as pessoas daqui da Apex que estão trabalhando no pavilhão, tiveram a sua pegada de carbono apagada ou zerada. Foi uma participação carbono zero. Essa é uma iniciativa inovadora que a gente está trazendo para cá para dizer que quando a gente fala de crédito de carbono, de toda essa discussão, não precisa da gente falar de coisas de bilhões, milhões. Iniciativa única. Uma reunião que basta 1 tonelada de carbono para a gente ter a pegada daquela reunião apagada e a gente ter uma reunião sustentável, carbono zero. Amanhã a gente está trazendo... Amanhã, não sei se esse negócio vai hoje ou amanhã, mas enfim, no próximo dia nós vamos fazer uma outra brincadeira. Eu estou aqui dando um spoiler para você. Olha só, tem novidades hoje por aí. foi o crédito de carbono, mas a gente tem uma outra discussão que é o pagamento dos serviços ambientais, certo, que é um pouco diferente do crédito de carbono. E a gente está fazendo uma investigação, fazendo um teste, que amanhã a gente vai distribuir também uma moedinha dessa, só que o QR Code vai para uma outra página. E essa outra página, em vez de você receber o seu certificado
de zeragem da sua pegada de carbono, carbono. você vai receber uma unidade de conservação ambiental. E essa unidade de conservação ambiental tem valor na bolsa. Olha só! Então, hoje ela está em torno de R$140, mas vai saber ano que vem ou no outro ano, vai que isso dispare, para as pessoas começarem a investir. O que tem por trás dessa moeda, dessa unidade? Tem 14 hectares de meio ambiente preservado, onde foi olhado fauna, flora, água e carbono estocado. A medição de quem preservou esses 14 hectares, o equivalente a 14 hectares, quando a gente comprou essa moedinha para distribuir, essa pessoa que preservou, ela ganhou uma remuneração pela preservação dos serviços ambientais. É o famoso PSA. Então nós estamos fazendo aqui um laboratório de como é que a gente pode aplicar o PSA no dia a dia, de forma corriqueira. Nossa, eu achei fantástico. E ao mesmo tempo, as pessoas começarem a ter a consciência de que uma coisa é crédito de carbono e outra coisa é o PSA. E essa unidade de conservação, ela pode ser uma commodity fungível que tem valor, e hoje ela já é registrada em bolsa. E daqui a pouco essa coisa pode virar um mecanismo de investimento das pessoas do dia a dia. Vou investir tanto, vou comprar tantas UCS, e começar a acompanhar o movimento financeiro. E por trás, a gente está tendo uma remuneração para quem está preservando o meio ambiente. Então é ganha-ganha. O investidor ganha aqui na valorização daqueles itens da valorização econômica, daqueles itens que compõem os 14 hectares. Sim. E quem preservou está ganhando. Perfeito, Luiz Lessa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O Pavilhão do Brasil é patrocinado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Confederação Nacional do Transporte, CNT, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Confederação Nacional da Indústria, CNI, e o Banco Itaú.